Mateus 5, versículo 8. Já? Diga amém. Quem não achou ainda? Tem alguém que não achou ainda? Precisa de ajuda? Te ajuda vocês. Quem não achou vai estar na tela também. Já está aí, ó. Bem-aventurado o quê? Bem-aventurado, felizes, né? Felizes os limpos de coração, bem-aventurados, porque eles verão quem? Quantos não querem isso, né? Todo mundo quer que Deus esteja perto ali, quer contemplar a grandeza de Deus, quer contemplar a presença do Senhor. E aqui Jesus, no início do Sermão da Montanha, ele está dizendo, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que tem o quê? Um coração limpo, né? Que são limpos de coração. Porque aí sim, eles verão a Deus. E a nossa mensagem hoje, nós vamos falar sobre isso. Limpos de coração. Porque para muitos é uma coisa bem simples, não é simples? Não, nem um pouco. Nós vamos entender hoje porque o seu coração tem que estar limpo, porque o nosso coração tem que estar limpo para que nós possamos se achegar mais perto de Deus. Para que aí sim nós possamos chegar mais perto, buscar mais a presença de Deus, e é o que Deus mais se agrada em nós, é que para que nós tenhamos um coração limpo. Amém? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16. Lá nós começamos a mensagem de hoje. Mas não esqueça, Mateus 5:8. 1 Samuel 16. Lembra que foi Jesus que falou, não foi? Ali são palavras de Jesus. 1 Samuel 16, versículo 1. Já acharam? Diz o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o quê? Rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, o que aconteceria? Me matará. Então disse o Senhor, toma a bezerra das vacas em tuas mãos, e disse, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu quê? Te disser. Coisa interessante. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz és a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a ele a Jessé e aos seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu o quê? Viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o quê? O coração. Vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Nós vemos que Deus, bem-aventurados, felizes, os que são limpos de coração, não é isso? Mateus 5:8, nós lemos isso, Jesus disse. E aqui nós temos um caso que Samuel vai ungir um rei. Por que ele vai ungir o rei se tinha Saul? Porque Deus o havia rejeitado, porque o coração de Saul era como? Não era bom, né? Era enganoso, era mau. Saul fazia o que Deus mandava? Não, muito pelo contrário.
Parece que fazia tudo ao contrário, né? Parece que Deus falasse uma coisa, ele falasse assim, vou fazer do outro jeito que é melhor, porque eu sou o rei. E Saul era assim, até chega um certo ponto que Deus fala assim, ó Samuel, eu estou rejeitando Saul, e eu quero um novo rei. E Samuel vai até lá, obedecendo a Deus fielmente, vai lá e obedece a Deus, mesmo com o perigo. Você vê que ele fala que, como é que eu vou fazer isso? Se Saul descobrir, ele me mata. Mas Samuel obedece a Deus. O profeta Samuel vai lá e vai ungir a um dos filhos de Jessé. Chegando lá, ele olha um rapaz bonito, estilo assim um pastor Tony, bem arrumado, alto, mas não com o mesmo coração, né? O coração é diferente, o pastor Tony é melhor, bem melhor. Mas lá ele estava lá um rapaz bonito, ele olhou assim e falou assim, é esse aqui, ó, toda a pinta de um rei. E Deus na hora adverte ele. Vocês lembram o que ele falou antes? Aqui no versículo, deixa eu achar aqui de novo, versículo 3, que ele fala, olha, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Porque os nossos olhos, às vezes, nós vamos ver uma pessoa bonita, nós vamos ver várias pessoas aqui hoje bonitas, mas somente Deus sabe o que se passa no seu coração. Somente Deus vai saber o que passa na sua mente, que você está pensando agora. Eu posso estar falando aqui com vocês podem estar pensando em outra coisa, o seu coração está em outro lugar. Por isso que Deus disse, olha Samuel, você vai ungir a quem eu te disser. Quando eu te disser essa pessoa, você vai lá e unge ela, porque ela vai ser rei em Israel. Mas Deus já tinha passado, já tinha visto o que tinha acontecido com Saul. Coisa boa não foi. E ele queria fazer algo diferente, ele queria uma pessoa que não é somente o status. Saul também era bonito, era alto. Você lembra de Saul? Saul era o mais alto que tinha na sua terra de Israel. Então por isso que ele foi também escolhido. Aqui também Samuel chega e fala assim, nossa, tem aqui, ó, está aí o rei. Está aí porque, olha, Eliabe, esse tem porte físico de rei. Mas Deus já fala logo em seguida com Samuel, Samuel, para, não é ele. Ele pode ter o porte de um rei, ele pode ter os atributos físicos de um rei, mas eu não estou olhando como um homem vê. Mas você vê, Samuel não era um profeta de Deus? Samuel não era cheio de Deus? Você vê que ele obedecia a Deus, no que Deus ordenava? Mas mesmo assim, os nossos olhos às vezes estão voltados para o lado carnal, não é isso? O lado humano. O nosso ponto de vista, o nosso olhar é de Deus. Ao nosso olhar aqui, fala assim, nossa, todas as pessoas que estão aqui são de Deus. Todos os pastores são de Deus. Por quê? Eles estão fazendo a obra de Deus, então eles têm sede de Deus, não tem? Deveria ser. Mas todos são. Há muito lobo na pele de cordeiro, não há? E é isso que Deus está dizendo, Samuel, para. Porque você está olhando o que o homem vê, mas eu não estou pouco me ligando, vamos dizer assim para o nosso linguajar de hoje, pouco me ligando se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, estou ligando para o coração. Se o coração dele vai ser fiel a mim, porque Saul já não tinha sido mais. Saul já tinha escolhido viver uma vida da maneira que ele achava que era certo, fazer as coisas conforme ele acreditava que era certo. Deus falou assim, não, eu quero alguém que seja totalmente temente à minha palavra. Por mais que Samuel achasse que era certo Eliabe, mas Deus falou, lembra, é quem eu disser, porque eu estou vendo o coração, e Deus conhece todos os corações. Deus conhece a nossa vida. Não importa se você escolhe andar por um caminho A ou B, Deus está olhando e conhece o seu coração. Não importa o que você está falando, porque o seu falar pode ser de um jeito, mas se o seu coração não está alinhado na palavra de Deus, nós estamos caminhando no caminho errado. Porque a nossa boca pode falar 1000 coisas. Você estava aqui louvando ao Senhor, adorando a Ele, mas era de um coração limpo? Era de um coração feliz de estar aqui? Ou às vezes nós estamos vindo na igreja somente por vir? Nós estamos vindo porque nós achamos que se nós não viermos na igreja, nós perderemos as bênçãos que Deus pode nos dar.
qual é o sentido da sua oração, do seu coração, se está entregue a Deus ou não? Se a nossa alma está louvando ao Senhor, quando você está aqui cantando cânticos a Deus, não adianta nós chegarmos aqui no domingo, ser mil maravilhas, ser bonito, olharmos, usar a melhor roupa, não é assim? Pelo menos antigamente era assim, né? A mãe arrumava porque a melhor roupa era domingo, né? Nós colocamos a melhor roupa, viemos à igreja todo bonitinho, cheiroso, arrumado, mas na segunda-feira nós decidimos nossos próprios caminhos, decidimos nossas próprias vontades, nós seguimos o que o nosso coração está dizendo e não o que Deus está propondo para nós. Aonde está o nosso coração? Estamos seguindo a palavra de Deus ou seguindo as nossas vontades? Você lembra o que diz em Provérbios 4, 23? Você lembra? Está aí na tela. Sobretudo que deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Por quê? Deles que procede a saída da vida. Dele que procede a vida. Se o nosso coração não está guardado em Deus, não está firmado em Deus, vai adiantar alguma coisa? A nossa vida vai mudar? Nós podemos ser bonitos como Eliabe, né? Nós podemos estar mostrando uma beleza exterior maravilhosa, linda. Mas se o nosso coração não tem prazer em fazer as coisas de Deus, não tem prazer em buscar a Deus, vai adiantar alguma coisa? Porque muitas pessoas às vezes estão assim. Eles querem uma bênção. Eles querem que esse mês seja o melhor mês do ano. Começando 2024 com tudo, arrebentando. Quer fazer que as bênçãos cheguem até ele, quer viver as bênçãos de Deus, mas o seu coração está onde? Estar com Deus? Ou nós estamos feitos a nossa própria vontade? Ou nós estamos igual a Saul? Você lembra de Saul? Lembra da história de Saul? Ele não sacrificava a Deus, até quando não era mandado. Você lembra que ele mesmo não foi sacrificar? Não era nem pedido, não era nem, ele não podia nem fazer aquilo. Mas ele queria mostrar ao povo que estava com Deus, que estava perto de Deus. Ele queria mostrar a quem? Ao povo, né? Ele queria sacrificar. Ele queria mostrar que estava sacrificando a Deus o Altíssimo. Uma coisa boa, não é uma coisa boa você sacrificar a Deus, você orar a Deus, você louvar a Deus? Mas qual era a intenção no coração dele de fazer aquilo? Era realmente essa? Era realmente essa de mostrar que Deus era poderoso, que Deus era grandioso, que eles estavam ali para adorar a Deus, para buscar a Deus? Essa era a vontade dele? Muito pelo contrário, né? Ele queria mostrar uma religiosidade que ele não tinha. Ele queria mostrar algo que ele não tinha, que ele só queria mostrar que estava com Deus ainda. Mesmo ele caminhando por caminhos que não eram de Deus, mas ele estava ali querendo mostrar que estava sacrificando a Deus, ele queria mostrar que estava ali adorando a Deus. Ele estava somente querendo mostrar. Mas Deus o já havia rejeitado em seu coração. Deus já havia, porque Deus conhece o nosso profundo da nossa alma. Deus sabe o objetivo que você vem, quando você sai da sua casa, qual é o seu objetivo no seu coração? Deus conhece. Deus sabe quando você está se arrumando, se você está vindo para a igreja para adorar a Ele, para buscar a Ele, ou somente para ter um motivo de falar, eu fui na casa de Deus, eu estive lá. Sendo que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o quê? Em espírito e em verdade, com coração que íntegro, um coração que busca a Deus. Olha que coisa interessante, e Jesus está falando, bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, né? Porque eles farão o quê? Verão a Deus. Há um porquê, um porém. Porque se você não for limpo de coração, se suas atitudes não forem limpas, seu coração não estiver limpo com Deus, nós não conseguiremos ver a Deus. Nós não iremos ver o agir de Deus na nossa vida. Nós não iremos ver as coisas de Deus fluindo na nossa vida. Por mais que você queira, que você busque, você precise. Mas se você não tiver com seu coração voltado para Deus, limpo de coração,
você não verá a Deus, nós não poderemos ver a Deus. Quando o nosso coração está no caminho certo, as coisas de Deus vão fluir na nossa vida. Ele é uma fonte de vida. Ele é uma fonte inesgotável. Lembra? Da onde flui a vida? Do coração. O seu coração tem que estar voltado a Deus. O seu coração precisa estar voltado nas coisas de Deus. Você sabe o que chama a atenção de Deus? É uma pessoa que tem um coração totalmente entregue e voltado para Ele. Por quê? É fácil de achar? Aqui tem muitos, amém? Amém? Então, eu senti um amém muito fraco. Eu senti um amém muito devagar. Aqui tem muitos que têm um coração voltado para Deus, não tem? Isso. Tá ficando bom. Você tem que estar voltado para os ensinamentos de Deus, seu coração voltado a Deus. Porque aí sim, você vai conseguir chamar a atenção de Deus para você. Você vê que lá, quando Deus foi falar com Noé, ele viu um homem, somente um, que fazia segundo o que Deus ordenava, que era reto, íntegro. Você vê que Deus está procurando, Ele está vendo, cadê as pessoas que têm um coração voltados a mim? Cadê as pessoas que têm um coração limpo? Porque não é fácil, irmão. Se você está achando que é fácil, não é fácil ter um coração limpo. Porque se fosse fácil, todos teriam, né? E quer ver como é que não é fácil? Abra sua Bíblia em Mateus 23. Mateus 23. Mateus 23, versículo 25. Acharam? Já está na tela também para quem precisa da tela. Ai de vós, o quê? Escribas, o quê? Fariseus, o quê? Que coisa terrível, né? Para quem ele está falando aqui? Para os grandes conhecedores daquela época, né? Você lembra dos fariseus? Mestres da lei? Você sabe que os fariseus eram obrigados a saber de Gênesis a Deuteronômio até hoje, de cor e salteado, decorado. Você já imaginou uma coisa dessa? De Gênesis a Deuteronômio, qualquer versículo que você perguntar e o homem tem que saber. Então eram totalmente conhecedor da palavra, não era isso? Mas o que Jesus está dizendo aqui para eles? Novamente, é Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. Eram conhecedores da palavra? Sim, né? Vamos continuar lendo. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior o quê? Está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu, cego. Olha o que a palavra de Jesus está dizendo, forte. Limpais primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de quê? Mortos de toda imundícia. Assim também vós exteriormente parece o quê? Justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de o quê? Iniquidade. Olha que coisa terrível. E quem está falando isso aqui? Para quem?
para os judeus, para os fariseus, os homens mais entendidos da lei naquela época. Jesus, algum discípulo de Jesus era fariseu, era mestre da lei? Você vê que ele escolheu 12, né? Nenhum estava entre eles. Por quê? Para Jesus não adianta você saber a Bíblia toda, você ter o conhecimento, você saber fazer as coisas, mas no seu coração está sujo. O seu coração está cheio de iniquidade. Jesus não se importa com isso. Jesus não se importa se você sabe muito. Ele se importa aonde está o seu coração. No que você está sendo guiado. Porque aqui eles sabiam muito. Mas Jesus está falando, olha, vocês, os outros verem, falam, nossa, vocês são santos. Vocês, olha, vocês andam com as suas túnicas bonitas, com a sua roupa bonita. Você é santo, você, as pessoas verem, é um exemplo de Deus. Porque eles demonstravam isso. Eles demonstravam sempre o quê? Somos superiores, somos maiores, somos os maiorais, estamos mais perto de Deus. Vocês aí embaixo não estão. Eles se tratavam desse jeito. Mas mal eles sabiam que eles tinham muito conhecimento. Mas ele diz aqui, estão igual os sepulcros caiados. Por fora, muito bonito, mas por dentro, só ossos secos. O Espírito de Deus não estava neles. Na nossa vida, do mesmo jeito. Isso aqui é um alerta para todos nós, porque nós podemos estar bonito. Você lembra de Naamã? Lembra? General do exército. Bonito por fora, né? Com a sua roupa, maioral, general. Quando ele tirou, estava o quê? Cheio de lepra. As pessoas viam aquilo? Não, ninguém sabia, só quem o rei e os seus servos ali mais próximos sabiam daquela situação toda. Mas ele estava por dentro, estava todo leproso, cheio de enfermidades. Às vezes nós estamos assim. Por fora, nossa vida é uma vida boa, nós mostramos uma vida totalmente santa, mas você, quando está sozinho, faz o quê? Você, quando sai daqui da igreja, qual o caminho nós estamos tomando? Qual o caminho que nós temos seguido? Nós estamos igual os fariseus hipócritas? Nós estamos seguindo o caminho do Senhor? Ou nós estamos escolhendo nosso próprio caminho? Por isso que Jesus está dizendo, olha, bem-aventurado os que são limpos de coração, porque aí sim, esses aí verão a Deus. Nós queremos o agir de Deus, limpe o seu coração. Limpe, mude a maneira de agir. Mude, porque às vezes seu coração está cheio de iniquidade, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de revolta, cheio de inveja, cheio de ciúme. Do que o seu coração está cheio? Por isso que ele está mandando, olha, limpa o seu coração. Porque aí sim você vai conseguir ver Deus na sua vida. Porque nosso coração está cego. Porque se Ele que procede a saída da vida, Ele tem que estar sempre com Deus. Porque se Deus é a nossa vida, a nossa rocha, a nossa fortaleza, e nós queremos ser guiados por Deus, quem tem que estar habitando no nosso coração? É Deus, não é? E Ele habita em coração que estão o quê? Limpos. Um coração limpo, é aí que Ele vai habitar. Não tem como Ele habitar num coração que está cheio de raiva, cheio de ódio, com sentimentos que não vêm do Senhor. Ele está aqui dizendo, olha, vocês aí, escribas e fariseus, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, limpa por dentro. Se nós primeiro não limparmos por dentro, não adianta nós mostrarmos sermos crentes, cheios de Deus, porque nós estamos apenas mostrando uma coisa que não é realidade. Vai adiantar, vai mudar a nossa vida? Não vai. Não adianta nós irmos na igreja, em casa, sermos outras pessoas. Nós chegarmos na frente do pastor e sermos uma pessoa maravilhosa. E quantas vezes, talvez você conheça uma pessoa assim,
seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, porque tem gente que infelizmente é assim, na frente de outros é mil maravilhas, mas quando vira as costas, você vê que o coração está totalmente fechado. O coração está cheio de coisas que não deveria. Mas Deus está dizendo o quê? Limpai primeiro o coração. Limpa seu coração. Porque aí sim sua vida vai mudar. Nós queremos ficar perto de Deus. Nós queremos desfrutar das coisas do Senhor. Nós queremos desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Mas nós não queremos deixar as coisas que nos prendem no passado para vivermos o extraordinário de Deus no futuro. Nós queremos sempre ter as nossas escolhas. E as nossas escolhas levam nós para o nosso caminho. É um caminho de perdição. É isso, as nossas escolhas vão demonstrar se é um caminho de perdição ou não. Se estamos sendo guiados por Deus ou não. Temos que escolher viver ao lado da vontade de Deus. Mas tem um porém, né? Limpa primeiro o interior, para que nós não sejamos igual o sepulcro caiado. Você vê que ele fala aqui no versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Que coisa terrível. Estamos cheios, o que demonstramos para as pessoas que estamos fortes, cheios de Deus. A pessoa pergunta para você e fala assim, nossa, não, eu estou bem demais, olha, estou cheio de Deus. Minha vida está uma maravilha. Porque a pessoa não tem nem vontade de chegar e falar assim, não, eu estou precisando de ajuda. Me ajude em oração. A pessoa não tem nenhum coração disposto para fazer algo desse jeito. Mas porque ela quer demonstrar o quê? Que eu estou bem, que eu estou forte. Que olha, minha vida é só bênção. É só coisa maravilhosa. Cuidado com o orgulho, ele destrói a sua alma. Cuidado. A mensagem de hoje é para nós despertarmos para um lado que talvez nós estamos caminhando, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos Deus na nossa vida, mas temos que limpar o nosso coração. Nós não podemos deixar que os sentimentos nos atrasem de ver a Deus, de enxergar o que Deus tem para nós, de viver uma vida com ousadia ao lado de Deus. Porque no momento que ele fala assim, olha, bem-aventurados, felizes, os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por quê? No momento que mais você precisar, no momento de que você tiver que usar a sua fé, uma pessoa que não tiver limpo de coração, ela consegue? Ela vai duvidar. Porque é muito fácil, preste atenção, é muito fácil porque você usar a sua fé. É fácil? É fácil talvez para você chegar assim e falar assim, nossa, eu estou com uma dor aqui, eu estou com um problema, e olha, eu quero ser curado em nome de Jesus. Você usou a sua fé? Mas se a dor piorar, você continua usando a sua fé? Porque é muito fácil nós usarmos a nossa fé quando as coisas estão talvez pequenas ainda, mas quando as coisas começam a apertar, nós começamos a pensar assim, mas será que a minha oração está sendo ouvida? Será que a minha oração está sendo... Deus vai responder minha oração? Porque a dor piorou. As coisas pioraram. Eu orei para que Deus entrasse na minha vida, na minha família, parece que as coisas pioraram. As coisas estão indo de mal a pior. Uma pessoa que não está totalmente limpa, com seu coração fiel em Deus, nesse momento, ela vai duvidar. Ela vai voltar atrás no que ela mesma falou. Porque se você não está totalmente entregue a Deus, confiando em Deus, você vai duvidar. A sua fé vai ser anulada. No mesmo momento que você no impulso ali falou, não, eu preciso e eu vou. Quando as coisas apertarem, você volta atrás. Porque você não está totalmente confiando em Deus. Você confiou somente na palavra ali da situação. Um coração totalmente entregue a Deus. Um coração que busca o Senhor. Você vê, esses aqui estavam ali, fariseus, ouviam a mensagem de Deus, estavam ali
junto com Deus, junto ali no templo, achando que estava tudo certo. E estava tudo errado. Mas alguém abriu os olhos deles. Agora, se eles quiseram andar ou não, é a opção de cada um de nós. Você lembra de Mical? Lembra? Mulher de Davi? Você lembra o que aconteceu quando Davi volta com a arca do Senhor? Aconteceu todo aquele fato, morreu o rapaz, Davi volta sacrificando, e até que traz da casa de Obed-edom e traz a arca do Senhor de volta para Jerusalém. A arca do Senhor representava o que naquela época? A presença do Senhor, né? Então, você vê que 3 meses na casa de Obed-edom mudou a casa de Obed-edom. Porque é isso que a presença de Deus faz na nossa vida, ela muda a nossa casa, muda a nossa vida. E você vê que ele traz a arca do Senhor, vem pulando, saltando, porque a presença de Deus nos faz isso dentro de nós. Quando nós estamos cheios de Deus, a alegria, porque ele fala, olha, bem-aventurados, felizes aqueles, porque estão limpos de coração, estão totalmente entregues ao Senhor, eles estão sempre ali, fiel a Deus. Então Davi estava feliz de ter aquela situação. Davi pulava, gritava, salmodiava, coisa maravilhosa. Deus está voltando. Mas Mical estava como? Você lembra? Coloca na tela, 1 Crônicas 15, 29. Diz o seguinte: e sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar, o que aconteceu? Desprezou em seu coração. Então nós estamos vendo, Mical estava ali junto, não estava? Filha de Saul, filha do rei, casada com quem? Davi. E ela estava vendo a arca do Senhor entrar. Mas a partir do momento que ela viu Davi dançando, alegre na presença do Senhor, ela fez o quê? Desprezou, ela fechou seu coração para aquela situação. Mas você vê que ela estava ali. Muitas vezes nós estamos assim também. Nós estamos aqui, mas acontece alguma coisa, nós fechamos nosso coração para o momento de adoração a Deus, no momento de nós louvarmos a Deus, acontece algo que fecha nosso coração e nós não conseguimos desfrutar da presença de Deus na nossa vida, porque o nosso coração está fechado, nós desprezamos nosso coração. Nosso coração ficou sujo. E ela não estava ali vendo uma coisa boa, não era a arca do Senhor entrando? Não devia estar feliz também? Não devia estar alegre também, pulando também igual Davi? Mas uma pessoa que está suja de coração já, que não segue o caminho do Senhor, que segue seus próprios caminhos, é assim que ela vive. Tudo é motivo para ela sujar o coração e não seguir na presença de Deus. Ela devia estar alegre. A arca do Senhor voltou. A presença de Deus voltou. Felizes nós estamos, alegres nós estamos. Mas Mical escolheu ver de outro modo. Mesmo que ela estava ali, como se fosse um culto, como nós estamos aqui hoje, na presença do Senhor, a presença de Deus está se movendo nesse lugar, amém? E é do mesmo jeito, mas se o seu coração está sujo, você não entra que entrou aqui e rejeitou alguma coisa que você achou errado. Cuidado, para nós não estarmos igual a Mical. A presença de Deus está passando. Nós estamos, em vez de estarmos alegres, nós estamos desprezando. E ela que estava desprezando Davi, e olha que Davi era o rei, mas muito mais que desprezando o rei Davi, ela estava desprezando o quê? A presença de Deus. Quando nós deixamos nosso coração sujo, nós estamos desprezando a Deus. Porque Ele quer habitar o nosso coração. Ele desde o início fez Adão e Eva para ter um relacionamento com Deus. Com Ele mesmo. Por isso a importância de você orar. Mas uma pessoa que está com o coração sujo, ela tem vontade de orar? Mas por fora é mil maravilhas. Mas se o coração estiver sujo, a sua vida não muda. Lá em Marcos 7, passa aí de Mateus para Marcos. Eu estou quase encerrando.
Marcos 7. Marcos 7, versículo 6. Já acharam? Ele disse, e ele respondendo, disse-lhes. Quem está respondendo aqui? Jesus. E olha que eu estou pegando 100 palavras de Jesus, está Jesus dizendo. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Que coisa terrível. Fala assim para o seu irmão, misericórdia. Você vê que ele fala, bem profetizou Isaías acerca de vós. Lá Isaías também fala a mesma coisa. Porque as pessoas estão querendo honrar a Deus, querendo fazer as coisas de Deus, mas de qualquer jeito, somente com os lábios. Mas ele fala, ó, o seu coração está o quê? Longe de mim. Saul não queria honrar a Deus? Lembra que ele queria sacrificar? Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele queria honrar a Deus, mas do jeito dele. E Deus falou com ele, Samuel, vai lá, vou te mostrar um, que é Davi. Depois que você sabe a história, que ele ungiu Davi. Mas ele fala, vou te mostrar um na casa de Jessé, que unge quem eu mandar, porque eu já rejeitei Saul. Eu já cansei, porque o coração de Saul não estava no mesmo ritmo da vontade de Deus. Saul fazia as coisas, tentava honrar a Deus da maneira dele, fazia sacrifícios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Nós podemos estar aqui louvando, adorando, bendizendo o nome de Deus, mas se nosso coração está longe de Deus, vai mudar a nossa vida? E nós ficaremos chateados com Deus ainda, não é? Nós ficamos chateados. Nós ficamos tristes. Deus não está fazendo nada da minha vida, eu não vou mais na igreja, as coisas não acontecem para mim. Mas aonde está o seu coração? Lembra que dele procede a vida? Aonde está o nosso coração? Está no ato de vir na igreja ou no ato de adorar a Deus? Você vê duas coisas diferentes, não é? O ato de você vir à igreja e o ato de você adorar a Deus. De você buscar, de você dar lugar para Deus agir na sua vida. Há uma diferença. E Deus tem buscado pessoas com coração limpo. Pessoas que estejam o quê? Perto de Deus. Você vê que ele fala aqui, ó, mas o seu coração está longe de mim. E o que diz lá em Mateus 5? Bem-aventurado o quê? O limpo de coração, por quê? Para a pessoa ver Deus tem que estar o quê? Perto dele, né? Tem que estar ali junto dele, porque eles verão a Deus, eles verão agir de Deus na vida deles. Aí sim a pessoa está perto e não longe. Você pode honrar a Deus com seus lábios, mas se o nosso coração está sujo, nós estamos longe de Deus. Nós achamos que estamos perto, mas nós estamos longe do Senhor. Você lembra Sansão? Estou dando para você hoje vários exemplos. Sansão estava ali. Ele achava que a força dele nunca ia se acabar. Vinham os filisteus, Sansão rompia as cordas e lutava e ganhava. Mas até o ponto que Dalila cortou seu cabelo. Ele achou que ele novamente iria romper as cordas. Mas ele já não sabia que Deus não estava mais com ele. Ele achou que ele poderia fazer novamente tudo. Conforme ele fazia, Deus estava dando o quê? Oportunidade de uma mudança. É isso que Deus nos dá quando Ele nos orienta dessa maneira. Ele fala, olha, se está longe de Deus, mas chegai-vos, pois, a mim, e eu chegarei a vós outros. Deus está dizendo, olha, eu quero que você se achegue, que você esteja perto de mim, mas para você estar perto de Deus, você precisa fazer o quê? Limpar o coração. Você precisa estar totalmente entregue ao Senhor
com um coração favorável a Deus, com um coração totalmente entregue. A sua vida é um sacrifício santo ao Senhor. Hoje em dia nós não usamos mais bezerro, não usamos mais nada, nós usamos o quê? A nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. É isso que Deus procura de nós. É isso que Deus vê em nossa vida. Você vê lá em Provérbios 27, 19, ele fala o seguinte, vai estar na tela: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vamos supor que aqui ele está dizendo, como naquela época não existia tanto assim, existia só o reflexo. Ali era como se fosse um espelho, que a pessoa olhava na água, já olhava naquela água, e a pessoa se vê, não é assim? Ele está dizendo, ó, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é homem, porque na água você vê o exterior. Um reflexo está vendo só aquilo dali, ó. Aquela beleza, ó, homem lindo. Mas se por dentro não tiver, de nada vai ter o exterior lindo, maravilhoso, se o interior está sujo. Porque o coração do homem mostra de verdade o que esse homem é. O que essa mulher é. O seu coração determina o que você é. E Deus olha o coração. Deus não está pouco se importando para o seu exterior. Ele está se importando com o seu coração. Se o seu coração está voltado a Ele ou não. É isso que Deus procura em cada um de nós. É isso que Ele está observando em cada um de nós. Diz, olha, cuidado. Você pode me honrar com os lábios, mas você está cada vez mais longe de mim. E não é isso que Deus quer. Você vê que lá em Jeremias 29, 13, ele fala o quê? Buscar-me-ei e me achareis quando buscar de o quê? Todo o coração. Você quer buscar a Deus, você quer achar a Deus, que é uma diferença, né? Que ele fala, buscar-me-eis e o quê? Então você só vai achar se você buscar. Você pode buscar e não achar se você não tiver com o coração limpo, de todo o coração. Você pode buscar a Deus, mas você só vai achar Ele quando você tiver de todo o coração. É isso que Deus busca de nós. Lembra que eu falei do início? Nós queremos a mudança de Deus na nossa vida. Nós queremos usar a fé em Deus. Nós queremos determinar as coisas que vão acontecer, usar a fé, a ousadia em Deus para crer, e a vitória vai chegar, amém? Como ela chega? Para nós encerrarmos, Tiago 4:7. Tiago 4:7. Já acharam? Nós vamos ver aqui o que ele fala. Diz o seguinte: sujeitai-vos o quê? Pois a Deus, né? O que mais? Então nós temos aqui, pois a Deus, ponto e vírgula, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o quê? O coração. Tudo é o coração, né? Coisa esquisita. Mas tudo é o coração. E o que ele fala dizendo? Olha aqui, ó. O que ele diz primeiro aqui? Sujeitai-vos, pois o quê? E depois?
Então você pode resistir ao diabo sem primeiro se sujeitar a Deus? Você até pode, né? Você vai conseguir? As coisas vão acontecer na sua vida? Não. Se nós não sujeitarmos primeiro a Deus, não limparmos nosso coração, nos achegarmos, pois, a Deus, o diabo não consegue, não vai nos existir. Nós não conseguiremos expulsar os males da nossa vida. Nós não conseguiremos ter fé o suficiente para que possamos resistir a Satanás. Nós queremos Satanás na nossa vida? Não, jamais, né? Jamais. Mas você só consegue resistir a ele, você só consegue expulsar a ele quando você se sujeita ao Senhor. Por isso que ele está falando aqui, olha, você vai se achegar-vos a Deus, que aí sim, Deus chegará a vós. Lembra? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então ele vai se achegar a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós duplo ânimo. Purificai o coração. Purifique o seu coração. Eu não sei o que passa no seu coração. Nós vimos hoje. Samuel viu o filho de Jessé, bonito. Falou, esse aqui, Eliabe, homem bonito, cheio de força. Mas Deus falou, Samuel, eu olho o coração. Eu olho e vejo o que se passa no coração da pessoa. E Deus está olhando para o nosso coração hoje. Nós queremos resistir ao diabo? Queremos. Nós queremos ter força para expulsar? Queremos. Mas você só vai ter poder de Deus na sua vida quando você se sujeitar a Deus. Aí Ele vai te dar poder. Aí você vai resistir ao diabo. Aí a sua vida será diferente. Aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Que você pode estar aqui há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas está com a vida travada porque você não se sujeitou a Deus. O diabo está deitando e dançando na nossa vida, fazendo o que ele quer, porque nós não estamos conseguindo resistir. O pecado vem, bate a porta e nós estamos cedendo. Por quê? Nós não estamos com o coração limpo para fazer a vontade de Deus. Quando nós sujeitamos, limpamos nosso coração, nós chegamos para perto de Deus, e Ele faz o quê? Chega para perto de nós. Estamos com o coração sujo, nós vamos tentar chegar perto de Deus, e Deus está falando assim, o que você está fazendo? Deus está o quê? Fazendo o quê? Está se afastando, porque nós estamos afastando cada vez mais também de Deus. Nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos cada vez indo para o outro lado. Deus está aqui, nós queremos ir para cá, mas nossa vida está nos guiando para o outro lado. Por quê? Nosso coração está sujo. Nosso coração está no caminho errado. E da onde procede a vida? Lembra Provérbios 4, 23? Da onde procede as veredas da vida? Do coração. Temos que tomar cuidado com o coração. Limpe o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você busca de todo o coração, com toda a sua alma. E hoje é um dia para você buscar a Deus de todo o coração, se entregar a Ele. Talvez tinha coisa na sua vida que estava te pedindo de até enxergar essa situação para você. Você estava lindo por dentro, por fora. Você talvez estava achando que olha, eu estou arrebentando, olha, eu estou podendo tudo. Mas por dentro você estava, que nem Jesus falou, sepulcro caiado, né? Só os ossos. Não tem mais vida. Não tem mais Deus. Mas Deus hoje está chamando para um despertar, para viver uma vida com Deus, porque Ele, você vê, lembra? Achegai-vos, pois a mim, e eu vos achegarei também. Então Deus quer se achegar para perto de nós, mas nós que temos que ir até Ele. Limpe o seu coração hoje, da inveja, da mágoa, do ressentimento, de qualquer sentimento que esteja te afetando. Talvez é um perdão que você nunca deu para alguém.
Você está guardando isso há muitos anos. Limpa o seu coração. Isso está te machucando, está te ferindo, está fazendo você ser guiado por outros caminhos. Você quer buscar a Deus, quer ter um encontro com Deus, você quer ver Deus, mas seu coração está te guiando para o outro lado, porque você precisa limpar o coração. Nós temos que limpar o nosso coração. Para nós encerrarmos, no Salmo, deixa eu pegar aqui, Salmos 24. Salmo 24, verso 3. O que diz aí? Você viu que o salmista fala aqui o seguinte, ele quer saber, é uma pergunta que ele responde logo em seguida, mas a intenção de Davi, você vê que Davi sempre foi um homem segundo o quê? Davi não errou? Fez coisas terríveis, não fez? Talvez até pior que Saul, aos olhos humanos. Mas Davi, no seu coração, temia ao Senhor. Ele se arrependeu. Mesmo com arrependimento, ele colheu e plantou, não foi? Teve as consequências. Mas Davi sempre foi um homem temente ao Senhor, buscando sempre a presença do Senhor. E aqui nós vemos que ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E ele fala: aquele que é o quê? Limpo de mãos e por o quê? Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá o quê? A bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Então nós temos que chegar para perto de Deus, não é isso? Porque aí sim, nós subiremos ao monte do Senhor. Nós subiremos, estaremos no lugar que o Senhor nos prometeu. Mas somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Olha a pureza de coração aí de novo. E você vê o que ela acarreta? Que não entrega só uma vaidade, nem jura enganosamente. O engano nos atrapalha de enxergar a Deus. E ele fala: este receberá o quê? A bênção do Senhor. Nós temos buscado muito isso, né? A bênção do Senhor. Mas deixa eu falar, nós só conseguimos a bênção do Senhor quando nós decidimos buscar ao Senhor. Quando nós decidimos limpar o nosso coração, purificar a nossa alma. As bênçãos do Senhor acontecem na sua vida, sem mesmo você esperar. Mas é quando você procura buscar o Senhor. Quando você procura limpar o seu coração. Você nem está esperando, mas as bênçãos te alcançam. Muitas pessoas têm buscado a bênção e não têm esquecido de limpar o coração. Não vai acontecer nada na sua vida. Mas se você limpa o seu coração, decide viver uma vida com Deus, buscar ao Senhor, as bênçãos virão e te alcançarão. Nós temos que limpar o nosso coração. O nosso coração tem que estar voltado a Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o quê? Em espírito e em verdade. Ele limpa o nosso coração. Se você pedir para Ele hoje, Ele limpa o seu coração. Talvez aconteceu alguma coisa na sua vida nessa semana que sujou o seu coração.
uma mágoa, um ressentimento de algum familiar, algum parente, alguém fez mal para você, você sujou o seu coração. E isso está impedindo Deus de agir na sua vida. Mas Deus hoje quer agir na sua vida. Deus hoje está buscando pessoas com coração limpo, porque aí sim você será feliz. Bem-aventurados, limpos de coração, porque você verá ao Senhor.